Pessoal, hoje nós vamos fazer aqui algumas atividades sobre simplificação de frações, tá? O que significa simplificar frações? Simplificar consiste em quê? Em reduzir essas frações que estão aqui, nós temos aqui até a letra I como exemplos, tá? Reduzir essas frações até eu tornar essa fração chamada irredutível, ou seja, que eu não consigo mais simplificar. Simplificar o que é? É dividir a fração toda, numerador e denominador, por um mesmo número. Aí a gente tem que recordar lá das antigas, né, quando a gente aprende os critérios de divisibilidade, por quais números a gente consegue dividir, por exemplo, aqui o 72 e o 144. Uma dica importante, obviamente, se os números terminam em algarismos pares, como é o caso do 72 e do 144, automaticamente eu já consigo fazer a divisão dessas duas frações aqui por 2 tranquilamente, tá? Então eu faço a divisão por 2, metade de 72 seria 36 e a metade de 144 vai ser o próprio 72. Bom, o que nós tivemos aqui foi que a fração ainda continua com números pares, tanto no numerador quanto no denominador. Significa o quê? Que eu ainda consigo dividir essa fração mais uma vez por 2. Professor, tem necessidade de dividir sempre por 2? Não, isso eu posso dividir pelo número que der para dividir, desde que eu consiga dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor. Se eu dividir 36 por 2, metade do 36 é 18. E dividindo o 72 por 2, vai dar o 36, que é a metade. Se a gente perceber uma coisa aqui, o que está acontecendo? Uma coisa bem simples de entender. O 72 é a metade de 144. O que aconteceu quando eu dividi por 2? 36 ficou a metade de 72, 18 ficou a metade de 36. Quando isso acontece, eu posso automaticamente dividir pelo próprio numerador da fração que está aparecendo aqui, que seria o 18, que eu já vou ter diretamente o resultado final dessa fração. 18 dividido por 18 é 1 e 36 dividido por 18 é 2. O que significa isso? Que todas as vezes que eu tiver fazendo a simplificação de uma fração onde o numerador for a metade do denominador, a resposta sempre vai ser 1/2 direto. Porque se eu dividisse direto essa fração aqui, 72 por 72, e o 144 também por 72, eu já vou achar direto 1/2. Se eu quisesse dividir essa fração 18 36 avos aqui de novo por 2, daria? Sim, vai ficar 9 18 avos. O 9 e o 18 eu consigo dividir por 3 e assim sucessivamente até achar essa fração aqui que a gente chama de fração irredutível, onde eu não consigo mais simplificar. Então, beleza. Vamos para o segundo caso aqui. Segundo caso, 35, 80. Percebam aqui que o 80 é par, mas o 35 não. E lá nos critérios de divisibilidade, quando o número termina em 5 ou em 0, eles são divisíveis por 5. Então eu consigo dividir essa fração toda aqui por 5. Se eu dividir 35 por 5, vai dar 7. E se eu dividir 80 por 5, vamos pensar aqui rapidinho, vai dar 1 e 3, 16, né? 5 vezes 6 é 30, 5 vezes 1, 5, com mais 3, 80. Fechou 7 16 avos. Se eu observar o 7 e o 16, eu não consigo mais simplificar eles por nenhum número que seja igual para os dois. Se eu dividir o 7, eu só consigo dividir por 7, e o 16 não dá para dividir por 7, então, obviamente, encerrou aqui. No terceiro caso, simplificação de 21 35 avos, o que eu vou perceber? O 21 e o 35, eles estão presentes numa mesma tabuada. Se a gente parar para pensar um pouquinho, né, se eu ir analisando o tabuada de 2, de 3, de 4, de 5, se eu pensar bem, o 21 e o 35 estão na tabuada de 7. Como eles estão os dois na mesma tabuada, eu posso dividir esses dois aqui por 7, que vai dar direto. Olha só, 21 divide para 7 dá 3, e 35 divide para 7 dá 5. Nesse caso nós também já terminamos, porque o 3 e o 5 são números considerados primos, que eu consigo dividir só por eles mesmos. Então acaba por aqui. Aqui na letra D nós temos dois números já um pouquinho maiores, 192, 200 avos. Eles são pares. Se eles são pares, fica simples de eu dividir por 2. Então, toda vida que for par, se eu tiver alguma dificuldade de saber por qual outro número eu consigo simplificar, por 2 sempre vai ser a alternativa. Porque quando eu divido por 2 é metade. Então, metade de 192 vai dar 96. Metade de 200 é 100.
O que nós tivemos aqui? Ainda dois números pares. Se eu tenho dois números pares, eu consigo continuar essa divisão por 2, que facilita a nossa vida quando divide por 2, né? Porque é só fazer a metade. Metade de 96 é 48 e metade de 100 é 50. 48 e 50 avos. Aí eu vou sempre pensando, 48 e 50, será que tem numa mesma tabuada, né, os dois ao mesmo tempo? A princípio não podemos identificar. Se a gente não consegue fazer essa identificação, continuamos a dividir por 2, porque eles ainda são números pares. Então facilita a nossa vida dividir esses caras aqui por 2. Metade de 48, 24. Metade de 50, 25. Agora pensem vocês o seguinte, o 24 e o 25, será que é possível dividir esses dois? Percebam que a diferença entre eles, 24 para 25, é apenas 1, né? Então, eles só vão ter na tabuada de 1, obviamente, porque o que a gente tem que imaginar aqui? A tabuada de 2 aumenta sempre de 2 em 2, de 3 aumenta de 3 em 3, de 4 aumenta de 4 em 4, e assim sucessivamente. Como o do 24 para o 25 só tem 1 de diferença, é óbvio que eu só conseguiria dividir por 1, então não tem mais como fazer nada, ela já está irredutível. Acabou aqui. Lá na letra E está bem simples, observando essa fração 3 quinzeavos, né? O 3 não é par, 15 também não, mas o 3 e o 15 estão presentes na tabuada do 3, então já vai dar para dividir isso aqui direto por 3. 3 divide por 3, 1, e 15 divide por 3 é 5. E já encerrou por aqui, não tem mais nada o que fazer. Próxima, 45 63 avos. O 45 e o 63, vamos puxar pela memória aí, nós conseguimos dividir por alguns valores que a gente conhece das tabuadas. Eu conseguiria dividir por 3. Mas a gente conhece normalmente a tabuada 3 vezes 1, 3 vezes 2, até 3 vezes 10, que é 30. Aqui já passou 45, como é que eu vou saber? E também tem na tabuada de 9. Se eu parar para pensar, o 45 e o 63 estão presentes na tabuada de 9. Então fica fácil dividir por 9. 9 vezes quanto que dá 45? 9 vezes 5. E 9 vezes quanto que dá 63? 9 vezes 7. Então simplifiquei essa fração por 9 e já cheguei numa fração chamada fração irredutível, que eu não consigo mais simplificar o 5 e o 7 por um mesmo valor. Encerra ali. 8 dozeavos são números pares. Se são pares, eu consigo dividir por 2. Sempre vamos fazer dessa forma, porque facilita. 8 dividido por 2 é 4. 12 dividido por 2 é 6. O 4 e o 6 ainda são pares. Se ainda são pares, eu consigo continuar essa divisão por 2. Então, vamos continuar essa divisão por 2 aqui. 4 e 6 dividindo por 2, nós temos, vamos lá. 4 divide por 2 é 2 e 6 divide por 2 é 3. Então, 2 terços é o que a gente chama de fração irredutível, não dá mais para continuar. Encerrou ali. Beleza? Próximo exemplo nós temos 3 sextos, o 3 e o 6. 3 obviamente não é par, então não dá para dividir por 2, mas o 6 é e dá para dividir por 2. Então vamos o 3 não dá para dividir por 2, e o 6 dá para dividir por 2, mas tem que ser os dois divisíveis por 2, né? Então, como não são, eu vou para o 3, que o 3 é um número que eu vou conseguir dividir o 3 e o 6 ao mesmo tempo. 3 dividido por 3 fica 1, e 6 dividido por 3 fica 2. E a gente vai imaginar o seguinte, imaginar não, né? Vamos observar, na verdade. O meio é a resposta para a letra H e também para a letra A. Estão vendo aqui? Olha que interessante observar. O 3 é a metade de 6. Quando nós temos sempre um numerador, metade do denominador, resposta sempre vai ser 1 meio. Percebam isso aqui, tanto na letra A quanto na letra H. E na última, nós temos 54 noventaavos. Os 54 e 90 são pares. Se eu quiser dividir por 2, consigo. Mas se a gente parar para analisar também, o 54 e o 90 são múltiplos de 6, ou seja, eles estão na tabuada de 6, mas também estão na tabuada de 9. Então fica muito mais fácil dividir isso aqui por 9. Tá? 54 dividido por 9, ou 9 vezes quanto que dá 54? 9 vezes 6. E 9 vezes quanto que dá 90? 9 vezes 10. O que aconteceu? Tivemos dois números ali que são pares.
Se são pares, eu consigo continuar a divisão dessa fração por 2. Vamos dividir essa fração aqui por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3 e 10 dividido por 2 vai dar 5. 3/5 é a resposta final para essa fração aqui. Observem também que a letra C e a letra I deram o mesmo resultado, 3/5. O que significa isso? Significa dizer que as frações 21/35, as frações 54/90, 6 décimos e 3/5 são todas chamadas frações equivalentes, que elas representam a mesma quantidade, só que em números diferentes. Beleza? Então essa era a atividade para a gente ver hoje sobre simplificação de frações. Até a próxima, grande abraço, valeu!